sejam bem-vindos à primeira sessão do quadro Vem Conhecer com a banda Bergalgo. Eu sou Sara Martins. Eu sou o Gonçalo Valente. E somos alunos de Ciências Musicais. Para contextualizar, este quadro tem o objetivo de dar a conhecer jovens que conciliam a vida estudantil com a música e para perceber como fazem a gestão do tempo. Portanto, eu se calhar começava por pedir uma breve apresentação dos membros da banda. Ok. Antes de mais, obrigado pelo convite. Nós somos os Bergalgo. Neste momento somos 4. Infelizmente tivemos uma desistência do nosso baixista. E eu sou o Bruno, tenho 18 anos, estou no primeiro ano de Ciências Musicais. O Diogo tem 19 anos e está no segundo ano de Ciências da Comunicação. O João Carvalho, o baterista, está na FLU, a tirar a história. E o 40 ainda está no secundário e também tem 18 anos, é teclista. Ótimo. Bruno, obrigado por teres vindo e por estares aqui pelos Bergalgo. E uma coisa que acho que toda a gente vai gostar de saber é porquê esse nome. Talvez, de certeza que toda a gente nos pergunta isso, mas estou Sim, curioso. é uma história engraçada, porque o nome em si é estranho, mas a partir do momento que se ouve, associa-se logo a nós, porque não há mais nada que tenha esse nome, estão a perceber? Se a gente se chamasse colheres ou garfos, tu escreves colheres ou garfos e automaticamente vai para os talheres. Mas Bergalgo só temos a nós. E o nome surgiu um bocado. Nós tínhamos, eu e o João, o baterista, nós andámos os dois no terceiro ciclo, do sétimo ao oitavo ano, sétimo ao nono ano, e durante esse tempo tivemos um professor de geografia, a qual o nome de e-mail era Bergalgo. E sempre foi um professor que nós gostámos imenso e sempre nos demos muito bem com ele, que era o professor Carlos, e então sempre nos apoiou na banda, então achámos que era interessante dar essa homenagem, de certa forma, ao professor. Ele contava uma história que ele era sueco, fomos a ver que aquilo significa alce da montanha, em sueco. Muito tempo pensámos que era urso da montanha, mas atualmente é isso. Então é um bocado isso. Portanto, isso já está mais ou menos ligado com a origem da banda, certo? Sim, sim. Não queres falar mais um bocadinho sobre como se conheceram e como surgiu a ideia de terem uma banda? Então a banda começou com eu e o João. Nós os dois andámos, como eu disse, andámos na mesma turma durante imenso tempo. E o João decidiu ir aprender bateria no oitavo ano. Disse, vou aprender bateria. Eu na altura achei interessante. E 6 meses depois eu fui aprender guitarra em escolas diferentes. E começámos, porque é que não apareces aí? Vamos tocar, e não sei o quê. Portanto, o meu pai comprou uma bateria acústica no LX. Uma coisa super barata. E, entretanto, eu e o João começámos a tocar desde cedo, aí desde o nosso oitavo ano, pronto. Então já tocamos juntos não vou fazer cálculos, mas já há imenso tempo, para aí 4 ou 5 anos, uma coisa desse género. E depois é interessante, nós tivemos várias formações de outras pessoas na banda, mas nunca tiveram a mesma vontade que nós, estão a perceber? E então foram saindo, etc., foram entrando, foram saindo, até que em 2018, se não me engano, nós demos um concerto no Real Teens Bands Festival em Massamá e tocou a nossa banda, que era os Bergalgo. Na altura tínhamos uma formação completamente diferente, era eu, o João e mais outros 2 membros, entretanto saíram, e nesse mesmo festival tocou uma banda que era o Espaço. Quem é que era o Espaço? Era a banda do Diogo, o atual guitarrista, e o Pedro, que era o nosso antigo baixista. Então nós conhecemos-nos na altura, porque ambos tínhamos meio que o mesmo estilo dentro do festival. A gente foi para lá tocar covers de Pink Floyd, tipo o início dos Pink Floyd, e eles tocaram originais que eram bastante similares com isso. Lembro-me perfeitamente, foi a See Emily Play. E então nós trocámos conversa, etc. E um ano depois o Diogo entrou na nossa banda, porque entretanto eu e o João ficámos os dois sozinhos. O Diogo entrou para tocar guitarra. Nós ficámos, porque não chamar outro membro? Ele chamou o Pedro, o baixista, portanto juntámos as duas bandas num. E, muito engraçado, nós tínhamos um concerto para dar e precisávamos de um teclista. E um mês antes de darmos o concerto, o João 40 mandou-nos uma mensagem a dizer e tal, vocês não precisam de ninguém na vossa banda para tocar percussão ou uma coisa qualquer, que ele na altura não tocava nada. Tocava guitarra, uma coisa assim. E depois eu lembro-me que,
querem alguém para entrar? E nós, não, nós de momento não precisamos. Mas depois, uma semana depois, chamámos para ele vir tocar teclados. E ele aprendeu teclados de propósito para dar esse concerto. Ou seja, durante um mês, foi um mês de ensaios intensivos, aí 4 ou 5 por semana, e ele aprendeu de propósito para esse concerto. E agora estamos aqui. Estamos aqui, entretanto o Pedro saiu, mas estamos os 4 juntos por causa disso. Ótimo, ótimo. E olha, quando vocês estão vocês têm originais, eu sei que sim. Sim. Como é que surge esse processo de composição? Como é que vocês se organizam? Onde é que vocês vão buscar inspiração? Queres falar um bocado sobre isso? Claro. As músicas começam com áudios do WhatsApp. Nós mandamos a ideia para o grupo e depois um dá sangue, isto está muito fixe, e depois, entretanto, nós trabalhamos isso no estúdio. Surge um bocado disso, surge de pequenos riffs ou de pequenas ideias que nós tocamos, ou teclados, ou cenas assim random. Geralmente sou eu e o Diogo que mandamos as ideias e nós é que compomos, entre aspas, as bases para depois trabalharmos todos. Claro que depois cada um dá o seu contributo e forma a música em si. Mas, de momento, falando um bocado nas originais do EP, foram compostas na altura em que nenhum desses membros ainda fazia parte da banda, ou seja, era só eu e o João. Compomos essas originais, exceto uma, depois, entretanto, foi o Diogo que compôs, mas compusemos essas, e tem sido um bocado isso. Em termos de inspirações, todos nós temos inspirações muito diferentes. Eu, pessoalmente, ouço mais música portuguesa, muito música portuguesa. O João é uma mistura, desde o hip-hop, aquele afrobeat, muito interessante. O Diogo é mais cowboy. não sei outra palavra para dizer isso, mas ele agora está bué Sonic Youth e cenas desse género. O 40 é que é tipo os hip-hops todos, essas cenas assim desse género. Portanto, é engraçado ver como é que essas coisas juntas formam as músicas que são. É muito interessante. E agora, se calhar, indo mais de encontro à questão que nós aqui tentamos perceber, como é que vocês conseguem conciliar a vossa vida pessoal com a da banda? Como é que os ensaios, como é que vocês conseguem fazer essa gestão? Para mim é um bocado mais fácil, porque eu estando num curso de música é sempre mais fácil ligar as duas coisas, visto que agora, desde que entrei no curso, aprendi muito mais coisas e é giro aplicar certas coisas que se aprende à música que fazemos. Mas geralmente quando é que não há testes? Quando é que não há trabalhos? Essas semanas que não há trabalhos a gente mete-se num estúdio, ensaiamos e coisas desse género. Se bem que agora, nos últimos tempos, foi um bocado complicado. Nós estivemos mais focados em acabar o EP, já estamos aqui 10 meses para acabar aquilo, e então não fizemos nenhuma original entretanto. Portanto, estamos à espera de ter uma folga de testes, não haver stresses, para agora ir aplicar essas tais ideias do WhatsApp. Tem sido um bocado isso, mas no geral até conseguimos coincidir bem. No entanto, nós ensaiamos mais quando temos concertos, porque é aquela pressão, aquela obrigação. Um bocado isso. Claro, eu pego agora no que tu disseste dos concertos. Pá, vocês já devem ter dado, vocês já estão juntos há algum tempo, já devem ter dado uma mão cheia ou uma dúzia de concertos, não é? Se me conseguisse escolher, assim, meia dúzia de melhores momentos, o que é que te marcou mais nos concertos que deram? Epá, assim, o primeiro de todos foi assim o mais marcante. Não digo que foi o mais marcante, mas foi o que marcou de certa forma a banda, porque foi o primeiro e nós atuámos na Tasca de Belos, que é um sítio muito perto de onde nós ensaiamos. E é engraçado que aquilo é uma tasca normal, tipo, tem que 20 metros quadrados no máximo, aquilo é minúsculo. E é engraçado como é que nós tocámos lá dentro e aquilo estava cheio. Então nós estávamos a tocar assim, com as pessoas tipo, aqui à nossa frente. Foi muito engraçado. Esse foi interessante. Depois, mais tarde, voltámos a tocar lá, em dezembro. Também foi caótico. Houve crowdsurf num espaço tão pequenino. Houve pessoal que se meteu às cabalitas uns dos outros, moches, e foi um mês muito engraçado. Outros concertos, foram todos muito bons, mas agora, falando um bocado no último concerto que nós demos, tocámos nos anos 70, que sempre foi um marco para nós, um sítio que nós sempre admirámos, e tocar lá foi como se fosse um certinho na lista de sítios que a gente gostava de tocar, e foi engraçado, porque foi no contexto de pandemia, foi o primeiro e único
nós demos em contexto de pandemia, e apesar do público, epá, é estranho ver o público a não se mexer, estão a perceber? Mas foi bastante interessante todo o cenário e no nosso perfil temos fotos e coisas desse ano, foi bastante interessante e estávamos bastante coesos, a gente já não tocava há muito tempo e foi realmente aquela saudade de estar em palco, é um bocado isso. Mas agora, bons momentos, epá, há vários, a célebre frase vai João, que é quando o João, lá, as cenas dele, uh, houve uma vez que fomos tocar ao Tóquio, o Diogo cantou tipo, uma cena mais punk, ao ponto de ver o pessoal a cair no palco e cenas muito interessantes. Nesse mesmo concerto do Tóquio, o 40 fez crowdsurf a meio de uma música, ele saiu dos teclados e foi fazer crowdsurf. Foi muito engraçado. É um bocado isso. Agora é ver se há mais momentos como esses. E agora vamos àquele tema da atualidade, não é? Como é que se tem adaptado a esta nova era do Covid? Como é que têm sido os últimos meses? Se têm feito alguma coisa? Eu acho que é um bocado. Agora estamos definitivamente parados. A gente não dá concertos, não fazemos tantos ensaios. Também porquê? Porque nós tivemos durante estes 10 meses do Covid a gravar o nosso primeiro EP. E foi algo que nós depositámos muito trabalho, mas mesmo muito trabalho. Gravámos-lo tipo, de uma maneira tipo, lo-fi, não é bem lo-fi, mas foi um bocado tipo. Nós temos um estúdio, assim com materiais um bocado precários, e olha, empresta aí esse microfone, empresta aí isso, e vendo vídeos na internet e aplicando certas coisas que a gente já sabe, gravámos o EP em casa. E então tem sido muito trabalhoso, então nunca deu para a gente trabalhar em originais novos, mas no entanto deu para a gente se conhecer bem, porque nós começámos todos amigos com o pretexto de ter a banda, entre aspas, e depois fortalecemos laços que se calhar eram impossíveis se estivéssemos em concertos e coisas desse género, porque uma coisa que nós nos estávamos a perceber era que nós estávamos a dar tantos concertos que não estávamos a ter tempo de fazer músicas novas. E as músicas novas que nós fazíamos eram assim um bocado fleiras, assim um bocado à pressa para ter material. Então houve muitas que nós entretanto cortámos, outras editámos de novo e tem sido isso, foi um processo de coesão em termos de banda e de certa forma foi benéfico. A gente conseguiu tirar algo de bom deste Covid, mas lá está, nós também não somos músicos profissionais, somos músicos amadores, fazemos isto pela piada, porque há aí pessoal no setor que deve estar a passar muito mal com estas questões todas. Claro, pois, vocês não têm independência financeira, não é? Uhum. Mas esse EP que vocês andam a gravar há tanto tempo, uh, parece-me um excelente projeto. Fala-me um bocado disso e de futuros planos para a discografia que vocês têm. O EP foi um projeto fantástico. Foi durante estes 10 meses que a gente teve intensamente a ir ao estúdio quase todas as semanas, regravar, gravar. É todo um processo interessante porque meio que vai por fases, é como se fosse por camadas. A gente começou por gravar as baterias quase todas e depois a partir daí foi juntando as guitarras, as vozes, não sei o quê. Depois Aliás, por falar nisso, nós durante o tempo de gravação nós tivemos a desenvolver uma espécie de um mini documentário a sério, está a ser realizado ao longo dos tempos, vamos gravando e não sei o quê, para depois fazer uma espécie de um documentário sobre o primeiro EP, porque acho que foi algo bastante interessante e foi todo um processo tão interessante que eu, por mim, ficava a gravar o EP para sempre. A questão é que, a certa altura, até que ponto é que vale a pena estar a continuar a gravar, coisas desse género. E acabámos em janeiro deste ano, mas foi quase de janeiro a janeiro, foi quase um ano. Mas foi muito interessante todo o processo, aprendemos imenso e lá está, em termos de amizade, foi bastante forte para nós. Mas foi um processo de aprendizagem, houve momentos mais difíceis, houve momentos mais interessantes, houve amigos nossos que nos emprestaram material, como tinha dito, chamámos amigas nossas para fazer coros, foi tudo um processo muito bonito, foi muito giro. E coincidiu, isto tudo, fizemos 4 músicas, 4 canções, que irão sair em março, se tudo correu bem. Muito bem, e já agora, onde é que vos podemos acompanhar nas redes sociais e assim? Fica já aqui o... As redes sociais. Nós temos
Temos no Instagram o algo.bergalgo. Temos no YouTube também, se quiserem Bergalgo, encontram o nosso canal. Acho que até está Bergalgo por causa de um erro qualquer do Google. Temos Bandcamp também, é só pesquisarem. Temos, de momento não temos Spotify, porque não temos nada lançado, mas a partir de março, de certeza absoluta, que vamos ter Spotify. Temos SoundCloud também. E pá, temos Facebook, mas o Facebook nós não usamos tanto. Mas se forem ao nosso Instagram, temos lá tipo, os links todos e acompanham-nos para futuros projetos. O Gonçalo perguntou há pouco se nós temos alguma ideia de futura discografia. Pá, para já ainda não. A gente temos aquelas ideias, mas veremos. Se calhar até ao final do ano ainda lançamos mais qualquer coisinha que a gente queria. Mas veremos como é que é o processo. Pronto, então agora para finalizar, deixo-te assim uma pergunta muito subjetiva. Bruno, se tivesses que definir os Bergalgo com um acorde, qual é que era? Um acorde. Talvez o. Como é que era? Se calhar o Si menor. Acorde si menor. Não Acho tens que que é justificar, é só mesmo. Sim, 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 sim. Ótimo. É esse. Pronto, ficamos então com o si menor. Fantástico. Okay. Pronto, Bruno, obrigado mais uma vez. Da nossa parte é tudo. Vamos continuar a acompanhar o trabalho dos Bergalgo e dando atualizações. Pronto. Boa tarde a Obrigado. todos e obrigado.